Neste domingo, 23 de outubro, o Rei Pelé completa 82 anos. E claro, o canal Brazuca Esporte Clube presta uma homenagem ao Rei do Futebol. Por isso, vamos mostrar grandes momentos do Rei Pelé no Santos e na Seleção Brasileira. Ao longo da carreira, Pelé conquistou 6 campeonatos nacionais. Foram 5 títulos da Taça Brasil e um troféu Roberto Gomes Pedrosa. Ele marcou 30 gols na Taça de Prata, 37 gols no torneio Roberto Gomes Pedrosa e 34 gols no Campeonato Brasileiro. A primeira conquista aconteceu na Taça Brasil de 1961, quando o Santos venceu o Bahia na grande final por 5-1. Nesta partida, Pelé marcou 3 gols e acabou sendo o artilheiro da competição com 7 gols marcados. Em 1962, Santos e Botafogo eram os grandes times do futebol brasileiro. Na grande final da Taça Brasil daquele ano, o Santos de Pelé e o Botafogo de Garrincha fizeram jogos emocionantes, tanto que o título foi decidido no terceiro jogo. Nesta partida, o Santos venceu por 5-0, com 2 gols de Pelé. Além de grande artilheiro, Pelé também atuou algumas vezes como goleiro. A partida mais marcante aconteceu na Taça Brasil de 1963, na vitória de 4-3 sobre o Grêmio. O Rei marcou 3 gols e ainda foi para o gol aos 41 minutos do segundo tempo, quando substituiu o goleiro Gilmar, que havia sido expulso. Pelé ajudou o time fazendo 2 grandes defesas e garantindo o Santos na grande final da competição. Na mesma Taça Brasil, o Santos enfrentou o Bahia na grande final. Pelé deixou sua marca nos 2 jogos. Fez 2 gols na vitória de 6-0 na primeira partida e mais 2 na grande decisão no estádio da Fonte Nova. Pelé foi o artilheiro do Santos na competição com 8 gols marcados. Na Taça Brasil de 1964, o Santos enfrentou o Flamengo na grande decisão. No primeiro jogo, Pelé marcou 3 gols, na vitória por 4-1 sobre o rubro-negro. Pelé mais uma vez foi artilheiro da competição, com 7 gols marcados. O 5º título nacional do Santos foi conquistado em cima do Vasco da Gama. Na grande decisão no Maracanã, Pelé marcou o gol do título. Após uma confusão entre os jogadores, o Rei do Futebol acabou sendo expulso pelo árbitro Armando Marques. O Corinthians foi a maior vítima de Pelé. Contra o Alvinegro do Parque São Jorge, o Rei do Futebol marcou 50 gols. Um deles no torneio Roberto Gomes Pedrosa de 1968, quando o Santos venceu o Corinthians por 2-1. Em jogo válido pela segunda fase do Campeonato Brasileiro de 1973, o Santos goleou o Grêmio por 4-0. Pelé marcou 2 vezes e foi o artilheiro da equipe na competição com 19 gols marcados. No Campeonato Brasileiro de 1974, o Rei Pelé marcaria seu último gol em competições nacionais. O feito aconteceu no dia 21 de julho, na derrota para o Vasco no Maracanã. No dia 19 de novembro de 1969, Pelé escreveria um capítulo importante na história do futebol. Na partida diante do Vasco da Gama pelo torneio Roberto Gomes Pedrosa, o Rei do Futebol marcaria o seu 1000º gol, sendo assim o primeiro jogador a alcançar essa marca. A primeira oportunidade de Pelé com a camisa da seleção brasileira surgiu em 1957, quando o Rei foi convocado pelo técnico Silvio Pirillo. Pelé, com 16 anos, disputaria a Copa Roca, tradicional torneio entre Brasil e Argentina. Na partida do dia 7 de julho de 1957, no Maracanã, Pelé entrou na segunda etapa e empatou a partida para a seleção brasileira. 3 dias depois, no Pacaembu, Pelé marcaria mais um gol, na vitória por 2-0 em cima dos argentinos.
Um ano após a sua estreia, Pelé estava na lista do treinador Vicente Feola para a disputa da Copa do Mundo de 1958, disputar conquistar o primeiro título mundial de futebol. Campeã do mundo, a seleção brasileira foi ao Chile cheia de expectativas para a Copa do Mundo, pois o grupo era praticamente o mesmo do Mundial da Suécia e contava novamente com a dupla Pelé e Garrincha. Pelé marcou um gol na estreia diante do México, mas na segunda partida contra a Tchecoslováquia, o craque teve um estiramento muscular e acabou ficando fora do restante da competição. O Brasil conquistou o bicampeonato mundial vencendo a Tchecoslováquia por 3-1, com gols de Amarildo, Zito e Vavá. Após a eliminação precoce na Copa da Inglaterra em 1966, Pelé teve mais uma oportunidade de mostrar que realmente era o rei do futebol. E é impecável, com 6 vitórias. O rei do futebol marcou 4 gols, um contra a Tchecoslováquia, 2 diante da Romênia e o primeiro gol do Brasil na final contra a Itália. Com a conquista do tricampeonato mundial, Pelé se tornou o único jogador a vencer 3 Copas do Mundo. Após conquistar a Copa do Mundo de 1970, Pelé, então com 31 anos, anunciou sua despedida da seleção em 1971. A despedida começou no amistoso contra a Áustria, no estádio do Morumbi. A partida terminou empatada em 1-1. O rei marcou o gol de empate, o último com a camisa canarinho. Já no dia 18 de julho, Pelé disputava sua última partida pelo Brasil. Cerca de 138 mil torcedores assistiram à despedida do craque, no empate em 2-2 com a Iugoslávia. Parabéns, Pelé, o eterno rei do futebol!